Muita gente me pergunta, mas Thiago, será que dá para eu continuar a minha obra, que foi feita de tijolos cerâmicos ou de blocos de cimento, como esse aqui, ó, utilizando os blocos de concreto celular? Então olha só, nessa obra aqui a gente tem blocos de concreto celular e tem blocos de cimento tradicional. E olha como tá ficando. Uma galeria com 10 lojas que começou com os blocos de cimento e agora a gente está finalizando com os blocos de concreto celular. Quer ver como a gente está fazendo mais esse serviço? Fica comigo até o final desse vídeo que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Vamos lá? Então aqui é apenas uma das lojas, são 10 lojas e você já pode ver mais ou menos como é que vai ficar. Ó. Todas as laterais, as duas laterais com bloco de cimento tradicional e o fundo, ó, com o nosso bloco de concreto celular. E por que a gente está fazendo isso? Basicamente, quando a gente assumiu essa obra, a fundação já estava pronta e as paredes também já estavam em execução. Inclusive, eu já postei um vídeo aqui no canal explicando por que aconteceu esse tipo de mudança no meio da obra. Se você ainda não conferiu, já deixei aqui no card, ó. Quando terminar isso aqui, você clica e vai entender por que nessa obra foi feita essa mistura aqui de bloco de cimento tradicional e bloco de concreto celular. Mas basicamente houve alguns problemas na execução e aí o cliente gastou muito mais dinheiro do que havia previsto. Eu vou ficar nessa sombrinha aqui, ó. Eita, achei uma sombrinha, vou ficar aqui que tá quente e outra camisa preta é sofrimento. Então, basicamente, o cliente já tinha começado essa obra, método tradicional, bloco de cimento tradicional, teve alguns problemas, desentendimentos, gastou muito mais do que o previsto e chamou a gente para a gente finalizar essa obra e a gente está inserindo os blocos de concreto celular no fundo, porque assim a gente faz muito mais rápido, com muito mais qualidade e também vai gastar muito menos aqui utilizando os blocos nessa parte da obra. Então essa aqui já é outra loja, ó. A gente está com 3 fiadas de bloco, então a gente decidiu modular a altura da parede de blocos de cimento exatamente da altura de 5 fiadas. Então quando a gente fechar a 5ª fiada ali em cima, ó, vai ficar perfeitamente nivelado a parede de bloco de concreto celular com essa parede de cimento tradicional. Então aqui nessa galeria a gente vai ter, ó, uma pia e um ralo. Aqui pode servir para botar uma pia ou um tanque de alguma coisa, talvez para uma lanchonete, isso pode ser útil. E aqui dentro o banheiro. Então o banheiro tem instalações embutidas no bloco de cimento tradicional e também no bloco de concreto celular. No caso do bloco de concreto celular, fica embutida, né? Olha aí, ó. A tubulação de esgoto já vem embutida desde a base, tá enterrada aqui, então ela já vem embutida. A gente assenta o bloco passando por dentro e abre só o acesso para fazer o ponto de esgoto desse local aqui, assim como também no banheiro. Então nessa obra aqui a gente tem 10 lojas todas iguais, ó. Aqui é uma loja, aqui é outra loja, aqui do lado já tem outra loja, são 10 lojas idênticas e com previsão de mais 10 lojas na parte superior. Aqui a gente já está na 4ª fiada e esse lado aqui, ó, já finalizamos todas as fiadas e também o banheiro. Vamos dar uma olhada. E para tentar economizar um pouco, o cliente tinha previsto deixar essas paredes aparentes. Ó. Você vê que o assentamento foi todo frisado, ó, todos os blocos com uma junta bem frisada, bem destacada, porque a ideia dele é pintar essa parede de branco e vai deixar ela com a cara industrial mesmo, aparente. Mas aqui no fundo, eu não recomendei para ele deixar os blocos de concreto celular aparente, principalmente pela facilidade de perfuração, né? Você já sabe que o bloco ele é poroso e aí se você tem uma coisa pontuda, qualquer objeto pontiagudo, é muito fácil furar, muito fácil quebrar. Como ele vai alugar para vários inquilinos, então às vezes o cara está movimentando uma coisa grande, uma mesa, uma cadeira, bate ali no bloco, pode fazer um furo, pode danificar. Então é mais indicado pelo menos um chapisco para proteger essas paredes de bloco de concreto celular. Também tem a opção do gesso, né, que é mais simples, mais rápido, só que como aqui na minha região a gente tem muita dificuldade com gesseiro, eu sei que o gesso é muito mais barato, é muito mais fácil de se assentar, mas aqui onde eu tô é difícil encontrar gesseiro bom e com um preço legal. Então acabou optando por reboco mesmo, então a gente vai chapiscar essas paredes, vai rebocar para proteger elas. Então a gente vai ficar com uma loja com as laterais aparentes e o fundo liso, rebocado. E aí ele pode pintar de outra cor, a pessoa que vai alugar a loja vai poder fazer um letreiro, qualquer tipo de propaganda que quiser ali naquele ambiente. Então todas as lojas vão ficar mais ou menos desse jeito. Um banheirinho com 4 blocos de altura, ó. 4 blocos de altura, a gente tem 2 metros. A gente sobe mais 10 centímetros ali para apoiar a verga, que a gente sabe que a verga fica com 2,10 de altura, e complementa ali em cima até nivelar exatamente, ó, com todas essas fiadas de blocos de cimento que a gente fez, já pensando nesse alinhamento quando a gente chegasse na 5ª fiada de blocos. E daí para cima a gente vai montar a viga, vai concretar a viga e depois a laje, e no primeiro pavimento tem previsão de mais
10 lojas exatamente como essas do térreo. Então olha só, deixa eu apoiar a câmera aqui para a gente fazer umas contas aqui, para você entender a diferença que é entre executar esse bloco e executar os nossos blocos de concreto celular. Ali no fundo, onde a gente está fazendo as paredes dos banheiros, só no fundo das lojas a gente tem, são 3 vezes 8, mais 15, a gente tem mais ou menos 40 metros de comprimento, vezes 2,5 de altura, a gente tem mais ou menos 100 metros quadrados, só o fundo, fora os banheiros. Cada banheiro desse tem mais, acho que é 2, mais 1,90 eu acho, mais ou menos 2 por 2, vezes 2,5 de altura, 9,75 metros quadrados de parede, vezes 10 banheiros, 97, mais os 100 da parede do fundo, 197 metros quadrados. É o que a gente tem de fazer de bloco de concreto celular no fundo de todas essas lojas. O nosso pedreiro está completando hoje exatamente 5 dias de execução. Um pedreiro, apenas uma equipe, assentando blocos aqui no fundo. Então eu acho, olhando aqui, vendo que só falta 2 fiadas, acho que umas 3 lojas só, de hoje para amanhã, provavelmente ele vai concluir. Eu imagino que a gente vai conseguir concluir todas essas paredes com 6 dias. Então se eu pegar 197 metros dividido por 6, dá uma média de 33 metros quadrados por dia, trabalhando bem devagar, sem pressão, sem pressa. É um único pedreiro na velocidade dele. Ele está conseguindo fazer 33 metros quadrados por dia. Se eu fecho uma empreitada, que é um pacote de serviços para dar um prêmio a ele, para ele produzir mais, para ele trabalhar mais animado, ele consegue fazer no mínimo o dobro disso, no mínimo. Trabalhando, então, vê só, hoje a gente está com 33 metros quadrados, trabalhando suave, sem pressão. Quando a gente estava nessa parede aqui, ó, trabalhando suave, sem pressão, o pedreiro conseguia fazer, em média, 8, 9 metros quadrados por dia. Quando a gente ofereceu um prêmio, uma empreitada, aí sim, ele chegou a fazer 14 metros quadrados num dia. Veja só, com prêmio, com bonificação, com todos os incentivos possíveis para ele ganhar mais, produzir mais, ele chegou a fazer 14 metros quadrados num dia. Sem prêmio, sem nada, na velocidade dele, ele já faz 33 metros quadrados trabalhando com os nossos blocos de concreto celular. É mais do que o dobro, pagando menos, porque a gente está pagando na diária e não na produção, como a gente pagou essas aqui. Então daí, meu amigo, você já tira a diferença, você já vê a diferença que é entre trabalhar com os blocos grandes como esse, que favorecem uma maior velocidade e muito mais economia, tanto na mão de obra como na argamassa de assentamento, porque a gente gasta muito menos argamassa de assentamento para trabalhar com esses blocos grandes de 1 metro em comparação com esses aqui, com todas essas juntas, e são juntas bem grossas, tá vendo? Então esse consumo de argamassa aqui é muito superior, aproximadamente 10 vezes mais em comparação com os nossos blocos de concreto celular. A diferença é gritante. Então, meu chapa, eu acho que você já conseguiu perceber que trabalhar com os blocos de concreto celular é muito mais econômico em comparação com os blocos de cimento tradicionais, e em relação aos tijolos cerâmicos nem se fala. A gente está conseguindo produzir mais de 2 vezes o que a mesma equipe conseguia produzir com esses blocos aqui, e também está gastando menos, a gente está pagando menos a equipe e produzindo muito mais, só porque a gente trocou os blocos de concreto celular na parte do fundo da galeria. Infelizmente não foi possível a gente executar blocos em todas essas paredes, porque quando a gente assumiu a obra já estava em execução, já tinha quase todas as paredes pela metade, então a gente teve que terminar com esse bloco, porque esse bloco tem só 9 de espessura e o nosso tem 15, então não ia dar certo botar um bloco de 15 em cima de um bloco de 9. Então a gente decidiu concluir todas as paredes com esse bloco aí, e agora que a gente finalizou essas paredes, a gente foi para o fundo, são paredes novas, e aí sim dá para aplicar os blocos de concreto celular e oferecer muito mais economia e qualidade para o nosso contratante. Se você gostou demais desse vídeo, não esquece de deixar um legal para me ajudar com a divulgação do nosso trabalho e a mostrar que essa tecnologia pode ser muito eficiente e pode levar muita economia para mais pessoas que ainda não conhecem esse sistema. E se ainda não está inscrito, se inscreve agora mesmo, porque senão você vai acabar perdendo os próximos vídeos que eu vou postar. E olha que vai vir muito vídeo bacana por aí, tem muita novidade sendo pensada, sendo implantada. Você só vai saber se você estiver inscrito e com o sino ativado. Beleza? Chamo Thiago Melo e te vejo no próximo vídeo.